Paz e bem, sou Paulo da Costa Paiva, leigo professo na Ordem Franciscana Secular e também idealizador da mídia digital Partilha Franciscana. Lá você encontra tudo relacionado à nossa espiritualidade. Você encontra vídeos, textos, história de santos, curiosidades e muito mais. Aproveito também e faço o convite para conhecer nossas fraternidades espalhadas por todo o mundo há mais de 800 anos, levando Cristo e a Boa Nova na maneira de nosso fundador São Francisco de Assis. Agora aproveito para dar continuidade à história da Ordem Franciscana Secular e que temos como base o livro Manual para Assistência à Ordem Franciscana Secular e à Juventude Franciscana, livro produzido pela Ordem Franciscana Secular do Brasil. Nos vídeos anteriores já tinham falado sobre a história e os pontos importantes no século XIX. Agora vamos falar dos momentos, iniciar esses momentos importantes no século XX. Então vamos lá. Pio X questiona a ação social da Ordem Terceira Franciscana. Confia tal ação à Ordem Primeira, como também à organização dos congressos. Consequentemente, diminuiu o número dos membros masculinos. A ordem perde grande parte da sua identidade e as fraternidades voltam ao devocionalismo. São menos escolas de vida evangélica, como queria o Código de Direito Canônico de 1917. Aqui a gente observa que o Papa Pio X questiona a missão social, o compromisso que a Ordem Terceira tinha junto à sociedade, na questão de lutar pelo resgate à dignidade humana, direitos humanos, como impulsionava o Papa anterior, baseado na doutrina social da Igreja. Já o Papa X achava que esse ativismo de muitas fraternidades, de certas pessoas, estavam deixando de lado, perdendo certas características místicas e devocionárias dos franciscanos terceiros, e queria lançar essa missão, essa ação social na mão dos franciscanos da primeira ordem, os frades, e também a TOR, que é os terceiros regulares franciscanos, e deixando na responsabilidade dos franciscanos terceiros penitentes aquele zelo, aquela obrigação junto aquilo que era deles desde o início, a vida penitencial, a vida mais ligado às devoções, às solenidades dentro da igreja. A Ordem Primeira e a TOR voltam a atenção para outras formas de apostolado, deixando de lado de alguma forma as ordens terceiras, em particular as fraternidades localizadas fora dos conventos. Então, os franciscanos da primeira ordem, a TOR, viam de uma certa forma alguma dificuldade em trabalhar em parceria os trabalhos sociais, talvez por pontos de vistas diferenciados, numa metodologia diferenciada, acharam melhor trabalhar de outras formas. E muitas das vezes essas ordens terceiras que não estavam dentro do território dos franciscanos consagrados, dos franciscanos religiosos, essas ficavam praticamente isoladas, pois elas eram acompanhadas não pelos franciscanos, mas pelas dioceses, porque em séculos anteriores foi uma impulsão muito grande, surgiram muitas fraternidades que estavam além da aproximação dos franciscanos religiosos. Então eles eram fundados dentro de dioceses, de paróquias diocesanas, e eram acompanhados por padres diocesanos. Então, diante de uma situação dessa, surge o movimento da ação social, dentro da igreja. Então a ação social
com várias nomenclaturas, né? Tinha ação social operária, ação social universitária e por aí vai, ação social da juventude. E dentro dessas ações sociais, os franciscanos terceiro estavam envolvidos. Muitas dessas ações sociais eram fundadas por franciscanos seculares. E dentro desse contexto, aí sim eles tinham todo um suporte, um apoio de padres, principalmente dos padres diocesanos, como também de religiosos, como os franciscanos da Ordem Primeira e da Tó, mas não necessariamente junto à Ordem Terceira, mas através dessas ações sociais que eram fundadas por leigos e por alguns religiosos, mas que estavam independentes ou não estavam ligados com a Ordem Terceira necessariamente. Mas diante desse declínio, dessa diminuição de fraternidades, após dessa ação do Papa Pio X de deixar somente na mão dos penitentes uma expectativa devocionária, diminuiu muitas ordens, né? Diminuiu muitas fraternidades, muita gente abandonaram para trabalhar no ativismo das ações sociais. Então, isso não deve fazer com que nos esqueçamos que Bento XV, com a encíclica Sacra Prospectia, em 1921, exorta os bispos a fazer com que as fraternidades da Ordem Terceira possam prosperar e que sejam fundadas novas fraternidades lá onde ainda não existem. Pio XI, com a encíclica Rite Expiatis, que lembra o 7º centenário da morte de São Francisco, pede aos bispos que favoreçam e fomentem a Ordem Terceiras franciscana e os terceiros e terceiras franciscanas. Em 30 de novembro de 1938 diz: esta deve ser a nova vida, a vossa vida, uma vida de ação, sempre convidando os leigos a esse trabalho social, sem deixar de lado esse serviço também dos franciscanos, mas não como prioridade como era antigamente, mas também sem deixar de se engajar nas ações sociais diante dos desafios daquela época e de hoje. Nessa época também aparecem as fraternidades sacerdotais, como a Pio Fratilanza, fundada pelo cardeal Viver e Tutor, em Roma, em 1990. Destas foram membros o ministro Giacomo della Chiesa, que é o Bento XV, e Eugênio Pacelli, que foi Pio XII, 2 papas. Eram muitas fraternidades sacerdotais na Itália, na Espanha, na Bélgica e na França, ao total de 27 fraternidades em 1950. Então, essas fraternidades sacerdotais eram fundadas pelos clero secular. Você vê que aqui foi fundada por cardeais franciscanos terceiro. Então entravam muito sacerdotes dentro dessas fraternidades que bebiam da regra dos franciscanos seculares, mas em fraternidade exclusivamente de sacerdotes que faziam o seu trabalho, o seu apostolado dentro de suas dioceses, dentro de seus serviços, um trabalho devocional, um trabalho social inspirado nas regras terceiras franciscanas. Então, diante de novos desafios no século XIX, os franciscanos terceiros sempre buscam se adequar às inspirações do Espírito Santo vinda do alto clero, buscando ser obedientes e sábios para levar da melhor maneira possível a boa nova, levar Cristo a todos, dentro da nossa característica franciscana, mais precisamente
franciscanos penitentes seculares, que se envolve como fermento junto à massa, sendo luz para o mundo e sal para a terra. Paz e bem.